pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já perceberam qual é o assunto de hoje, né? Vamos falar de probabilidade. Acertaram o que eu ia falar? A probabilidade disso acontecer é de 33,3%. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Descomplica fez um convite super especial para que eu, junto com os monitores Tadeu e Vicky, preparássemos uma super aula sobre o tema probabilidade. Mas será que todo mundo sabe sobre esse assunto? Vamos conferir. E é ela, Bárbara! Minha querida, me responde uma coisa. Quando você pensa probabilidade, o que vem na sua mente? Quais as chances de eu ganhar na loteria? 50%. 50% só porcentagem? Ué, é sim ou não? Qual é a chance disso acontecer? 50%. Ou acontece ou não acontece? Língua portuguesa vem de provável, tem chances de acontecer, e eu pensaria numa visão otimista sobre oportunidades. Probabilidade tem chances e oportunidades por acontecer. Muito Faz bom, sentido? muito bom. Carta, dado, jogos de azar no geral. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Os nossos entrevistados deram excelentes respostas, porque a probabilidade realmente partiu dos jogos de azar. A revista Descomplica para unir o melhor dos dois mundos: probabilidade e matemática. E nada melhor do que isso do que o quê? O cassino, a sala que a gente vai tentar escapar. Mas para a gente falar de probabilidade, precisamos saber 3 itens: experimento aleatório, espaço amostral e o terceiro item, evento. Mas o que vai ser o experimento aleatório? Ele vai ser todo aquele que produz resultados imprevisíveis. O ato da gente fazer algo que vai produzir resultados imprevisíveis é o experimento aleatório. Por exemplo, jogar um dado. Eu joguei um dado e eu não sei qual número vai cair. Eu jogo, por exemplo, uma moeda. Eu não sei se vai cair cara ou coroa. Isso é o experimento aleatório. A partir de então, nós temos o espaço amostral, que são todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Então, quando eu jogo um dado, eu tenho 6 possibilidades, cair de 1 até 6. Quando eu jogo, por exemplo, uma moeda, eu sei que pode cair cara ou coroa. Então, eu tenho 2 opções aí dentro do espaço amostral. Já aqui, nós temos o evento. O evento ele é qualquer subconjunto do espaço amostral. Descobrindo o espaço amostral daquilo que eu estou fazendo, eu vou pensar o que pode acontecer ali dentro e criar subconjuntos. Então, joguei um dado. Um subconjunto para isso é os números pares dentro do lançamento de um dado. Então, pode cair de 1 até 6. Quais são os números pares? 2, 4 e 6. Logo, isso vai ser o evento. É uma restrição que a gente tem dentro do espaço amostral. Joga aí uma moeda, por exemplo, eu quero que saia o número 2, por exemplo. Logo, isso daí não vai existir porque na moeda a gente só pode ter cara ou coroa. Então a gente pensa aí nas possibilidades, nas restrições dadas aí no exercício. Joguei um dado, eu quero que saia um número maior do que 5. Pode ser só o 6. Ah, pode ser o 7? Não, porque no lançamento do dado vai de 1 até 6 pensando num dado convencional. Vamos para o último, que é o cálculo da probabilidade. E como é que a gente vai calcular essa probabilidade? Vai ser uma divisão entre duas coisas: o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então é a restrição dada pelo enunciado, a restrição do que a gente está fazendo, dividido por todos os elementos. Então, quando eu falo para vocês qual é a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado, eu tenho que pensar quantos números pares tem? 2, 4, 6. Então eu tenho 3 sobre o total, que são 6. Então 3 sobre 6 é a probabilidade. Bora, time! Bora! Agora realmente não sei o que fazer. Caraca, tem 5 cadeados, tá vendo? Olá, professores da Descomplica. Tenho uma pergunta. Vocês conseguem encontrar um cadeado e um molho com 5 chaves? Cadeado e molho. 5 chaves. Aqui, Vi. Achei as chaves. Cara, como você tinha achar dica? Pra acertar isso aí? É. Chuta, mais fácil, são só 5 chaves. De primeira!
vocês viram que a gente conseguiu abrir na primeira tentativa? Olha que maneiro, isso foi porque a probabilidade era muito alta. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um cadeado fechado e 5 opções de chave. Só que apenas uma dessas chaves abre o cadeado. Spoiler que é essa aqui do meio, tá certo? Só uma das chaves vai abrir o cadeado. O que eu quero saber é qual é a probabilidade de conseguir abrir esse cadeado na primeira tentativa. Primeiro nós precisamos saber qual é o espaço amostral, qual é o conjunto de possibilidades. Nós temos 5 possibilidades totais, 5 chaves. E qual é o nosso evento? Nós queremos o quê? Queremos abrir o cadeado. Apenas uma dessas chaves abre o cadeado. O nosso evento é 1. Então, qual é a probabilidade de conseguir abrir esse cadeado na primeira tentativa? A probabilidade vai ser dada pelo evento sobre o espaço amostral. Logo, vai ser 1 sobre 5. A probabilidade pode ser dada na forma de fração ou nós podemos dividir aqui e obter a forma decimal ou ainda, a forma percentual. Então, a probabilidade de conseguir abrir esse cadeado na primeira tentativa é de 20%. Fichas e cartas. Aqui tem carta. Bora lá, temos fichas. Olá, professores. Estão se divertindo? Temos um desafio para vocês. Em cima da mesa há vários baralhos. Qual deles é uma referência ao vestibular da UERJ? Vestibular da UERJ, aquela questão. A questão do segundo rei. Segundo rei. Foi assim. Foi como tirar o rei na segunda jogada só. É que fala de probabilidade. Realmente existe uma questão da UERJ que fala sobre o baralho e mais precisamente sobre essas 5 cartas aqui que eu tenho na minha mão. E esse vestibular perguntava pra gente o seguinte: você vai embaralhar essas cartas aqui, essas 5 cartas, e ela pergunta qual é a probabilidade de na segunda carta que você retirar dessas 5, você tirar um rei. Ou seja, o rei só pode sair na segunda retirada. Então isso envolve 2 etapas. A primeira etapa é a seguinte: você vai embaralhar e como você quer que o rei só saia na segunda carta, isso significa que na primeira não pode sair um rei. Qual é a chance disso acontecer? Na primeira retirada, repara que a gente tem 5 cartas. Dentre essas 5 cartas, 3 delas não são rei. Então a chance de eu tirar uma carta que não seja rei de primeira é de 3 em 5. Então é como se eu pegasse essa carta aqui, por exemplo, e eu jogasse ela. Show? E aí a gente sobra com 4 cartas. Dentre essas 4 cartas, agora eu quero tirar um rei. O rei tem que sair. Então, o que acontece? Dentre as 4 cartas que me restam, 2 delas são rei. E é isso que eu quero, porque eu quero que o rei apareça somente na segunda carta. Eu tô multiplicando aqui, por quê? Porque eu tenho um conectivo e. Eu tenho que fazer a primeira retirada e a segunda retirada, certo? Nesse caso, 3/5 vezes 2/4. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Simplificando em cima e embaixo por 2, a probabilidade pedida, então, era de 3/10. Alguma coisa frustrante. Ó. Ai, gente, que medo. Não saímos ainda. Peraí, vamos lá. Vou fazer aqui um por um. 100 mais. Sem usar calculadora. Que isso, não tô acreditando nisso, gente. Pelo amor de Deus. Escapamos da sala do cassino e assim nós finalizamos nossa super aula sobre probabilidade. E eu queria que vocês não esquecessem de 3 itens: experimento aleatório, espaço amostral e evento. Um beijão